Oi, gente. Esse é o trabalho do grupo 10, chama Big Data, um exercício na padronização do homem. E a partir desse trabalho a gente queria mostrar um pouco como os algoritmos das redes sociais e da internet acabam padronizando a experiência do indivíduo na internet. Eu queria começar apresentando dois conceitos que são integrais para entender como funcionam os algoritmos na web e na rede social no momento. Big Data e inteligência artificial. Big Data, ele é um conjunto de técnicas de análise de grandes quantidades de dados. Então, quando você tem muitos dados, mais do que você consegue analisar normalmente, você vai usar técnicas de Big Data. E a inteligência artificial, eu acho que todo mundo já ouviu falar, é um algoritmo que busca raciocinar ou tomar decisão de uma forma quase humana. A consequência direta da utilização desses sistemas é a dependência de quantidade massiva de dados. Então, a inteligência artificial ela usa dados para ser treinada. E o Big Data ele é a própria análise de dados, né? Então, o que acaba acontecendo é que as redes sociais elas buscam mais formas de parametrizar a experiência das pessoas na internet, mais formas de quantizar a experiência na internet, e isso abre a porta para várias coisas que eles podem analisar da sua vida. Então, conforme você vai navegando, vários dados seus vão sendo salvados em cookies, tipo sua localização, seus gostos, e isso acaba desaguando em muitas partes da sua vida, né? Para onde você vai, quem são seus amigos, e invade a sua privacidade. O sistema como um todo das redes sociais acaba criando um agrupamento genérico do que os interesses são, do que os grupos de amigos são, e acaba inserindo o indivíduo nesse agrupamento genérico. Então, desumaniza um pouco as pessoas. Influenciadores digitais, pessoas ou marcas que conseguem atingir um grande número de pessoas através das mídias sociais, atingem seu público através da mediação do algoritmo. Esse algoritmo configura nossa percepção dos dados compartilhados, assim como o compartilhamento humano de dados modela o algoritmo. Dessa maneira, os seres humanos dão forma aos algoritmos e são simultaneamente formados por eles. Segundo dados divulgados em 2016 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, robôs investidores, programados para reagir de maneira instantânea, são responsáveis por mais de 40% das decisões de compra e venda no mercado de ações do Brasil, um percentual que chegou a 70% nos Estados Unidos. Também em outras áreas, como por exemplo na engenharia automotiva, algoritmos usados por carros autônomos conseguem processar informações captadas por câmeras e sensores, conduzindo o volante sem necessidade alguma de intervenção humana. Bem, como já foi citado anteriormente, as redes sociais elas fazem uso do Big Data e da inteligência artificial, que está presente nelas para que os moderadores, os administradores, os criadores e o dono desse meio tenham acesso e tenham controle às informações e tudo que eles precisam para controlar o público-alvo deles, que são os usuários das redes sociais, no caso. Mas aí entra outra questão, que é como a gente vive em um sistema predominantemente capitalista e que visa lucro, a gente tem que ter em mente que a indústria sempre tem uma participação nesse meio. E nas redes sociais não é diferente. Então, graças ao Big Data e à inteligência artificial, a indústria consegue se infiltrar, de certo modo, nas redes sociais e consegue ter acesso às informações que eles precisam para revestir os usuários dentro de uma bolha. E essa bolha de interesses dos usuários vão ser usadas para que eles comprem, para que eles consumam sempre aquilo que a indústria quer que eles consumam. Eles não vão ter. É como se eles não tivessem a vontade própria deles. Então, estando dentro dessa bolha, eles acham que são livres para consumir aquilo que eles querem, e eles acham que aquilo que eles querem é o que a indústria impõe neles. Mas é de uma forma sutil, porque ela faz o uso da inteligência artificial, que está constantemente bombardeando dados e eles não conseguem perceber, os usuários. E graças a essa inteligência artificial e a esse controle de dados, a indústria consegue fazer uma manipulação dos usuários e fazer com que eles consumam o que a indústria quer. E assim é formada a bolha de interesse, que é quando eles vão estar ali no meio onde eles não percebem que eles estão sendo de fato manipulados pela indústria e pelos donos desse meio que são as redes sociais através do Big Data. Por causa dos algoritmos também,
nas redes sociais, outro ponto a se analisar é a padronização do conteúdo que é fornecido para o usuário. E assim, ao mesmo passo que ele vai facilitar uma busca por entretenimento, atualizar o usuário acerca de temas de seu interesse, que pode ser visto como algo positivo, né? Porque, querendo ou não, muitas vezes pessoas usam a rede social como forma de descontração, de distração, vai ser negativa, ao mesmo passo que essa padronização também vai vir em forma de notícias, de algumas publicações sobre certos temas que tem seu teor político e tudo mais. Isso vai gerar uma acomodação, fazendo com que muitas vezes a gente fique preso em uma bolha ideológica e, consequentemente, vai favorecer também a disseminação de fake news. Uma das grandes causas da padronização do conteúdo nas redes sociais é a indústria do conteúdo. Então, tem um termo que é a economia da atenção. Nós vivemos na economia da atenção, que é várias empresas diferentes buscam preencher a nossa atenção na web. E elas fazem isso com muitas ferramentas. Tem estudos sobre a neurologia da atenção, em que eles buscam fazer conteúdo que aperta os nossos botões, né, internos para chamar a nossa atenção. Então, setas vermelhas, círculo vermelho, uma feição apelativa na imagem do conteúdo, fazem você clicar. E esse clique é o que dá dinheiro para a empresa que está fazendo. Então, eles usam gatilhos neurais para chamar a sua atenção. As bolhas sociais, ou melhor, bolhas de interesse, simulam um confinamento informático online entre semelhantes. Elas levam usuários a uma experiência entrópica. Esse conceito de entropia foi inspirado na segunda lei da termodinâmica da física moderna e é aliado a um conceito de psicologia social, que diz que, a cada novo ajustamento desses indivíduos nas bolhas que eles pertencem, a energia disponível para futuros ajustamentos vai declinando cada vez mais, até um ponto onde todo o comportamento vai se tornar estático, ou seja, essas pessoas vão ficar numa bolha e só vão ter aquele tipo de comportamento. E é porque elas não vão entrar em contato com outros tipos de indivíduo. Os seres humanos sempre buscaram se relacionar com semelhantes, pessoas que se parecem com eles. Mas, nas bolhas, o problema é que essa escolha não é autônoma. Então, acaba tirando a vontade da pessoa de ir procurar um grupo para se relacionar. Quem acaba fazendo essa escolha é o algoritmo e não ela. Ou seja, o grupo de pessoas sociais assim que ela tem ao redor é, na verdade, controlado pelo algoritmo e não por ela, não é uma decisão dela. Além disso, lá tem uma alta frequência de fake news e pós-verdade, porque todas as pessoas concordam entre si e quando elas veem essa informação, elas ficam sugestionadas a acreditar, porque, segundo a psicologia cognitiva, quando você tem um novo dado que contraria as coisas que você já acredita, você se apoia no que você já acreditava. Então, são nessas bolhas que tem um sentimento de conforto e legitimação para falas e atos, só que elas acabam afetando o indivíduo e o coletivo. O algoritmo de emoções tem a capacidade de captar o sentimento do usuário e assim ele consegue indicar recomendações que estejam de acordo com o estado de espírito. Essa captação pode ocorrer através da linguagem verbal, ou seja, textos publicados no feed, ou pela linguagem não verbal, ou seja, apenas um sorriso nas fotos. Uma área que utiliza muito essa tecnologia é a publicidade, já que as empresas a utilizam para medir a reação do público através. Uma área que utiliza muito essa tecnologia é a publicidade, já que as empresas querem sempre medir a reação do público sobre algum produto e assim expandir a sua pesquisa de mercado. Esse algoritmo também envolve uma questão ética, que é a privacidade do usuário. No momento em que ele capta o sentimento dele, muitas vezes isso é feito sem consentimento. Pelos pontos explicitados pelos meus colegas, há problemas e consequências. Os problemas podem ser a falta de inteligibilidade dos algoritmos, que eles são formulações passíveis de falha, porque são formulações humanas, apesar de serem executadas por máquinas, e também o objetivo é a otimização das informações, e não escolher a informação de melhor qualidade. Eles não têm esse compromisso com responsabilidade. Ocasionadas por esses problemas podem ser o solipsismo antagonizado,
as visões fechadas que coexistem próximas, mas não se encontram, a erosão da solidariedade social, a perda da capacidade de empatia e também a forma como elas afetam a saúde mental dos usuários da comunidade, além de invasão de privacidade, porque ao recolher esses dados, você acaba invadindo a privacidade do usuário. Para as possíveis soluções desses problemas, nós podemos combater as ideias endógenas por meio da educação, do senso crítico e da ética. Podemos também conscientizar o usuário sobre a filtragem das informações personalizadas e conscientizar a comunidade do impacto gerado pela divulgação dessas ideias. Além disso, por conta de um decreto da União Europeia de Segurança de Dados, agora é obrigatório ter um sistema para os usuários poderem escolher quais dados podem ser utilizados. E você pode fazer essa checagem por meio do Google e do Facebook e do Instagram, porque lá você consegue ver quais as informações pessoais e públicas eles estão usando para alimentar esse algoritmo.